Você já olhou para um homem e tentou desesperadamente entender o que ele sente de verdade? Neste grande episódio, começaremos do início e mostraremos como um homem se entrega sem palavras quando está apaixonado por você. Depois iremos mais fundo e revelaremos qual conexão segura um homem mais forte do que a paixão. Vamos descobrir pelo que ele se apaixona de verdade: a figura, os seios ou a alma. E finalmente vamos expor aquilo sobre o que não se costuma falar, e citaremos 10 perguntas às quais um homem nunca responderá honestamente. Este é um mergulho completo na psicologia masculina. Fique conosco até o final para reunir todas as chaves. Imagine que agora mesmo, neste exato segundo, existe um homem cuja mente está completamente ocupada por você. A sua imagem o persegue. A sua risada soa como uma melodia obsessiva nos pensamentos dele. E o seu nome é a senha para o subconsciente dele, que ele digita dezenas de vezes ao dia. Ele pode ser um mestre do disfarce, um campeão de poker face. Mas o corpo dele é um traidor atrevido e falador, que já entregou toda a verdade há muito tempo. Ele está perdidamente apaixonado, e você muito provavelmente nem percebe isso. Por quê? Porque a vida toda nos ensinam que a psicologia dos relacionamentos é sobre palavras, promessas e declarações barulhentas. Enquanto a verdadeira atração masculina é uma cifra silenciosa que 97% das mulheres não conseguem decifrar. O que você vai descobrir agora não apenas mudará a sua visão sobre os homens, isso lhe entregará uma chave universal para as almas deles, uma espécie de gazua para o cofre com os verdadeiros sentimentos dele. Nós não vamos nos dedicar a adivinhações ou leitura de borra de café. Vamos recorrer à artilharia pesada, às ideias do grande. E vamos ser sinceros, diabolicamente perspicaz. Carl Jung. Foi ele quem descobriu que quando um homem ama verdadeiramente uma mulher, o seu inconsciente entra em modo incontrolável, emitindo sinais que são fisicamente impossíveis de falsificar. E enquanto a psicologia feminina obriga você a analisar as mensagens dele e buscar significados ocultos nas entrelinhas, a psicologia masculina já está gritando sobre os sentimentos dele através da linguagem corporal. Não é um sussurro silencioso, é um rugido ensurdecedor que você só precisa aprender a ouvir. Nós vamos viajar para o coração da psicologia do amor, e nosso guia serão os pensamentos inteligentes e conceitos de relacionamento segundo Carl Jung. E antes de começarmos este mergulho, vamos entender quem está hoje conosco neste barco. Se você está aqui porque quer decifrar os sinais secretos de um homem, apenas escreva nos comentários uma palavra aqui. E se você é um homem que veio espiar o próprio subconsciente, escreva cá. Vamos ver quem está em maioria hoje, buscadores ou pesquisadores. E não se esqueça de pagar pelo nosso trabalho com a moeda local, curtida e inscrição, pois nos esforçamos por você. A cifra silenciosa do coração masculino. A tragédia dos relacionamentos modernos é que procuramos não onde perdemos, mas onde está mais claro. Esperamos confirmações verbais, enquanto os sinais mais honestos de paixão estão na superfície, escondidos nos gestos dele, nos olhares e até no silêncio. Essa é a questão principal. Como entender que um homem gosta de você se ele fica calado como um guerrilheiro no interrogatório? A resposta é ridiculamente simples: parar de ouvi-lo e começar a vê-lo. Se um homem ama de verdade e não está apenas encenando um teatro barato para um espectador, o comportamento dele de homem apaixonado muda em um nível fundamental e instintivo. Ele pode tentar convencer a si mesmo e a você o quanto quiser de que é apenas simpatia, um flerte leve ou que somos apenas amigos. Mas o corpo dele já tomou a decisão há muito tempo e deu o veredito. Ele tem intenções sérias de homem. Esses sinais de simpatia de um homem não são algo que ele possa dirigir ou atuar. Não é uma atuação para ganhar o Oscar na categoria Melhor Amante, mas uma reação primitiva quase animal que tem raízes nas camadas mais profundas. Da psique dele, onde vive aquele arquétipo do amado, sobre o qual Carl Jung falava. Quando esse arquétipo é ativado pelo encontro com aquela mulher, o homem não é mais dono de si. O inconsciente dele assume o leme e começa a transmitir sinais secretos de simpatia que só podem ser reconhecidos por quem conhece o código.
Como dizia o próprio maestro, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver a menor reação, ambos os elementos se transformam. É por isso que quando um homem esconde o sentimento, ele parece uma caldeira com a tampa bem fechada. O vapor encontrará um lugar para escapar de qualquer maneira. E nossa tarefa é aprender a ver esses fios de vapor enquanto os outros olham para a tampa. Ele pode ser contido nas palavras, mas as atitudes dele gritarão sobre os sentimentos dele como um arauto na rua. Pense nisto. Um homem pode desaparecer nas primeiras dificuldades, deixando você num turbilhão de dúvidas e ansiedade. Outro, pelo contrário, nos momentos de crise torna-se ainda mais presente, a presença dele torna-se quase palpável. Um está interessado apenas no momento, no brilho intenso. O outro, já inconscientemente, vê você no futuro dele, entrelaçando a sua imagem nos planos de longo prazo dele. A diferença entre eles é colossal e é determinada não por palavras, mas justamente por esses sinais incontroláveis. É a diferença entre uma bijuteria barata e um diamante verdadeiro. Um brilha na luz, o outro brilha por dentro, mesmo na escuridão total. A compreensão dessa linguagem lhe dá uma vantagem colossal. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e dos jogos alheios e se torna a dona da situação, capaz de ver a verdade por trás da cortina de palavras e promessas. O que o silêncio dele esconde? Por que eles se calam? Por que um homem que parecia estar pronto para mover montanhas por você e buscar a lua no céu, tem tanta dificuldade em extrair de si as 3 palavras sagradas como se estivesse doando sangue, sem anestesia? A resposta está na dure. A programação social que começa no berço. Desde a infância, colocam na cabeça dos meninos conceitos destrutivos que mutilam a psique. Homens não choram, não reclame. Você não é uma garotinha. Seja forte e não mostre fraqueza a ninguém. Essa castração emocional de muitos anos leva ao fato de que na idade adulta muitos homens simplesmente não têm uma ferramenta desenvolvida para verbalizar seus sentimentos profundos. Eles podem falar horas com entusiasmo sobre trabalho, sobre política, sobre futebol ou sobre um novo modelo de carro. Mas quando se trata de amor, o vocabulário deles encolhe ao tamanho de uma noz e a língua se transforma num pedaço de carne desajeitado. Mas como já entendemos, o corpo nunca mente. Ele é o interlocutor mais honesto. E aqui entra em jogo não apenas a psicologia, mas a bioquímica pura e cristalina. Quando um homem está sinceramente apaixonado, o cérebro dele se transforma num verdadeiro laboratório de drogas, funcionando em 3 turnos e sem folgas. O traficante pessoal dele, chamado dopamina, o neurotransmissor do prazer, responde pela sensação de euforia e recompensa, forçando-o a buscar a sua presença, quase com uma obsessão maníaca. Não é uma decisão racional, é uma ordem química que o cérebro dele dá a todo o corpo. Encontre-a, esteja perto dela e receberá a dose. Depois entra em ação a ocitocina, o chamado hormônio do apego, ou o hormônio do abraço, que cria uma ligação bioquímica forte e ativa o antigo instinto de protetor. Ele literalmente força o homem a sentir a necessidade de cuidar de você, proteger e garantir a sua segurança, tanto física quanto emocional. Não é cavalheirismo de livros, é a biologia dele em ação. É exatamente por isso que quando vocês estão juntos, começam a acontecer coisas estranhas, quase místicas, que Jung chamava de sincronicidade, coincidências significativas, que parecem mágica, mas na verdade são marcadores de uma conexão inconsciente profunda. Ele liga no exato momento em que você pensou nele. Você descobre de repente que vocês têm interesses, sonhos ou até traumas de infância comuns e nada óbvios. A vida de vocês parece começar a andar no mesmo ritmo, como 2 instrumentos perfeitamente afinados numa orquestra. Não é mística, é o seu inconsciente captando os sinais do inconsciente dele. Jung acreditava que em cada homem vive a ânima, a imagem inconsciente e arquetípica da mulher ideal. E quando ele encontra aquela que ressoa com a ânima dele, acontece um clique de reconhecimento interno. Ele se sente inteiro completo, como se tivesse encontrado a peça que faltava de si mesmo. E esse sentimento é tão profundo
que quaisquer palavras parecem vulgares, planas e insuficientes para expressá-lo. Como dizia o próprio Jung, enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele governará a sua vida, e você chamará isso de destino. Então vamos tornar o inconsciente dele consciente para você e pegar o destino em suas mãos. Nós acabamos de analisar por que o homem se comporta de tal maneira e não de outra. Olhamos para a parte teórica, para a cabeça dele cheia de Jung e para o sangue cheio de dopamina. Mas a teoria sem prática é morta, é apenas um conjunto de palavras bonitas. Se pareceu a você que isso já foi profundo, então aperte os cintos e segure firme. Na próxima parte passaremos do porquê para o como. Vamos desmontar em átomos aqueles 8 sinais infalíveis de ações concretas e sinais que entregam completamente um homem apaixonado. Isso já não será filosofia, mas um guia prático puro para a ação, quase uma instrução de espionagem. Prontos para a verdadeira revelação, a linguagem corporal do homem apaixonado. Então entendemos a teoria. Agora vamos à carne, à essência. Passamos das reflexões filosóficas para ferramentas tangíveis concretas. Diante de você estão 8 chaves, 8 marcadores, que entregam completamente os verdadeiros sentimentos de um homem. Não é adivinhação, é observação. Esqueça o que ele diz, olhe para o que ele faz e não se esqueça de apoiar nosso canal com uma curtida e inscrição. Se valoriza conteúdo que faz pensar e não o apenas consumir. O primeiro e mais poderoso sinal está no olhar. Os olhos, por mais banal que soe, são realmente o espelho da alma. E no caso de um homem apaixonado, é uma tela de formato amplo, transmitindo o estado interior dele em qualidade. HD. Não estamos falando do olhar luxurioso que te despe em 3 segundos. Esse olhar é vazio, focado no objeto. Estamos falando do olhar de reconhecimento profundo, como se ele olhasse através da sua casca física e visse algo nativo e familiar há muito tempo. Isso é o que Jung chamava de contemplação da ânima, quando o homem vê na mulher o reflexo do seu ideal interior. A ciência confirma isso. Quando olhamos para alguém com quem sentimos uma conexão profunda, nossas pupilas dilatam involuntariamente. É um reflexo que é impossível falsificar. Mesmo que ele se esforçasse muito, ele manterá o contato visual por mais tempo que o normal, como se tentasse memorizar cada detalhe, cada pinta, cada brilho nos seus olhos. E o sinal mais verdadeiro é quando você pega o olhar dele em você, no momento em que ele acha que você não está olhando. Ele não está encarando, ele está contemplando. Ele observa como você ri, como conversa com os outros, como arruma o cabelo. Nesse momento, para ele não existe mais ninguém. É um olhar cheio de admiração e ternura silenciosa. E ele diz mais do que 1000 das mais ardentes declarações. O segundo sinal infalível está em como ele gerencia seu tempo e espaço. Quando um homem está verdadeiramente envolvido, ele reorganiza inconscientemente a vida dele para encaixar você nela. E isso não é um sacrifício, não é um favor, é uma necessidade instintiva. Ele não vai te enrolar ou dizer que está muito ocupado. Lembre-se, homem que está sempre ocupado. Para você, está ocupado apenas não com você. O homem apaixonado, pelo contrário, vai mover a agenda dele, mudar planos e refazer prioridades, apenas para passar mais tempo com você. Ele não desaparece por vários dias, sem explicação, forçando você a brincar de adivinhação. A presença dele na sua vida torna-se uma constante. E ainda mais revelador é como ele gerencia o espaço físico. O corpo dele, como uma bússola, sempre apontará para você. Em grupo, os pés dele estarão direcionados para o seu lado. Mesmo se ele estiver falando com outra pessoa, ele encontrará pretextos para diminuir a distância, entregar algo, sentar mais perto, tirar do seu ombro uma poeira inexistente. Isso não é chaveco barato. É um desejo inconsciente de estar no seu campo, na sua aura. Ele instintivamente quer estar mais perto. E o corpo dele executa essa ordem antes que o cérebro consiga formulá-la. O terceiro sinal, talvez um dos mais tocantes, é a memória seletiva dele. O nosso inconsciente é um filtro genial que descarta 99% da informação como lixo e guarda apenas o que considera emocionalmente significativo.
Num homem apaixonado, desenvolve-se uma memória quase fotográfica para todos os detalhes relacionados a você. Ele lembra daquela história boba sobre o seu hamster da infância que você contou de passagem. Ele lembra qual café você bebe e que você tem alergia a lírios. Ele notará que você mudou o tom do batom ou fez um novo corte de cabelo, mesmo que você mesma considere isso insignificante. E isso não é porque ele está conscientemente tentando te impressionar, decorando fatos sobre você como um estudante antes da prova. O cérebro dele faz isso automaticamente porque você se tornou uma prioridade para ele. A informação sobre você é marcada no sistema dele com a etiqueta super importante. Como dizia Jung, isso é a presença psíquica quando uma pessoa ocupa em nossos pensamentos um lugar privilegiado. Se um homem lembra de você, esses detalhes que até suas amigas esquecem, saiba que você vive na cabeça dele e parece que já conseguiu decorar tudo lá ao seu gosto. O quarto sinal é a vulnerabilidade emocional. Os homens desde o berço são ensinados a usar armaduras, esconder fraquezas e ser rochas indestrutíveis. Quando um homem começa a compartilhar com você seus medos, inseguranças, sonhos e até fracassos passados, ele faz algo extremamente raro e valioso. Ele voluntariamente tira essa armadura na sua presença. Isso não significa que ele vai ficar choramingando e reclamando o tempo todo. Não, isso não é sobre fraqueza, é sobre confiança. A vulnerabilidade pode se manifestar em detalhes. Ele compartilha com você preocupações sobre um projeto difícil no trabalho, conta sobre um sonho que nunca contou a ninguém ou confessa alguma imperfeição dele. Basicamente, ele diz sem palavras: eu confio tanto em você que estou pronto para mostrar aquela parte minha que escondo de todo o resto do mundo. Jung chamava isso de revelação da sombra. As sombras são aquelas partes da nossa personalidade que consideramos inaceitáveis e escondemos. Permitir que alguém veja a sua sombra é a forma mais elevada de intimidade emocional. Se um homem faz isso, ele não está apenas apaixonado. Ele vê em você sua aliada, sua pessoa com quem pode ser verdadeiro. Nós analisamos metade das chaves e esses foram os sinais básicos fundamentais. Se isso já te intrigou, então prepare-se. Os próximos sinais dizem respeito não apenas ao mundo interior dele, mas também a como ele começa a mudar o mundo exterior dele para que você se torne parte integrante. Passamos do pessoal para o social, e aqui o engano torna-se praticamente impossível. O quinto sinal é como ele integra você no círculo social dele. Um homem que está apenas brincando ou não tem certeza dos seus sentimentos manterá você numa gaveta separada e isolada da vida dele. Vocês podem se encontrar a sós, mas os amigos dele serão para você. Personagens míticos e sobre a existência da família dele, você só vai adivinhar. Um homem verdadeiramente envolvido faz tudo ao contrário. Ele instintivamente quer que você se torne parte de todos os aspectos da vida dele. Ele apresenta você aos amigos mais próximos e não formalmente, mas com orgulho como se apresentasse um tesouro valiosíssimo. Ele fala de você com a família dele, inclui você em eventos importantes, seja o aniversário da mãe dele ou churrascos com um amigo. Ele não esconde a sua existência. Pelo contrário, ele quer que todo o mundo dele saiba sobre você. Esse é um marcador inconsciente de que ele vê em você não um episódio temporário, mas uma parte constante e importante da identidade dele. O sexto sinal é como ele projeta o futuro. E aqui não se trata de ele começar a discutir nomes dos futuros filhos no segundo encontro. Isso é mais um sinal de alerta. Trata-se da inclusão natural e descontraída de você nos planos de longo prazo dele. Ele fala sobre uma viagem que acontecerá daqui a 6 meses, e é como se fosse óbvio que vocês irão juntos. Ele discute o show da banda favorita que virá daqui a 1 ano, e pergunta se você vai. Ele diz: quando nós formos, precisaremos. Usando o pronome nós tão organicamente como se não pudesse ser de outra forma, ele não pressiona e não impõe. Isso acontece naturalmente porque o pensamento sobre o futuro, sem você, simplesmente não lhe ocorre. Ele pode contar sobre seus objetivos de vida, ambições, projetos, e ouvindo-o, você de repente entende que ele já imperceptivelmente inseriu você nesse quadro, deixando para você um papel importante.
É um sinal de que na consciência dele, as linhas temporais de vocês já se cruzaram e seguiram paralelas na mesma direção. O sétimo sinal, um dos mais primitivos, é o instinto de proteger. E novamente é importante não confundir isso com ciúme tóxico, controle ou possessividade. Trata-se de um cuidado genuíno e sincero com o seu bem-estar físico e emocional. Esse comportamento está profundamente enraizado no inconsciente masculino. Jung chamava isso de complexo de guardião. Ele se manifesta em 1000 detalhes. Ele instintivamente andará pela calçada do lado da rua. Ele colocará a jaqueta dele em você. Se esfriar, ele ficará sinceramente preocupado se você enfrentar dificuldades e oferecerá ajuda não para se exibir, mas porque ele sente desconforto físico pelo fato de você estar mal. Ele estará atento às mudanças no seu humor e notará que algo está errado antes mesmo de você dizer. Isso não é o papel de salvador, é uma reação instintiva ao valor que você representa para ele. Ele vê em você algo precioso que é necessário proteger. Nós passamos pelos 7 portões do subconsciente masculino. Você aprendeu a ler o olhar dele, gestos até a memória. Mas tudo isso pode ser apenas um brilho intenso se não passar pelo teste do juiz principal. O tempo é exatamente o 8º sinal, sobre o qual falaremos agora, que separa a atração passageira da devoção verdadeira. É o papel de tornassol que mostrará se os sentimentos dele são realmente ouro ou apenas banhados a ouro. Se você assistiu até este momento e está pronta para a revelação final, apenas coloque um mais nos comentários. Levará um segundo e saberemos que você está conosco e pronta para a iniciação. O 8º e talvez o mais revelador sinal é a consistência no tempo. Qualquer comportamento pode ser falsificado durante um curto período. Um homem pode fingir interesse, atenção e cuidado por algumas semanas ou até meses, especialmente na fase inicial quando os hormônios estão a 1000. Mas se por trás disso não houver uma conexão emocional genuína, a máscara cairá inevitavelmente. Começarão os famosos altos e baixos emocionais. Hoje ele é quente, amanhã frio como um iceberg. Hoje ele está perto, amanhã sumiu dos radares. Um homem verdadeiramente envolvido demonstra consistência. A energia dele, interesses, atenção são estáveis. Isso não significa que o relacionamento será monótono e chato. Significa que será confiável. Você não acordará todos os dias com o pensamento: será que ele me ama hoje? Você saberá disso porque o comportamento dele confirmará isso repetidamente. O verdadeiro apego não é um fogo de artifício que brilha intensamente e apaga. É a luz constante e inextinguível de um farol que brilha sempre em qualquer tempo. E é exatamente essa consistência o sinal final e mais verdadeiro de que diante de você não está um jogador, mas um homem com sentimentos genuínos e profundos. Como ler um homem sem palavras, agora que você está armado. Com esse conhecimento você tem nas mãos não apenas um conjunto de fatos interessantes, mas uma ferramenta real para a transformação da sua vida pessoal. Você não vagará mais na escuridão das dúvidas, tentando interpretar os sinais mistos dele. Você será capaz de ver a essência. Se na sua vida existe um homem que demonstra consistentemente esses 8 sinais, entenda, isso é uma raridade incrível. É aquela ressonância no nível da alma, aquele encontro dos eus inconscientes sobre o qual Jung falava. Valorize isso. E agora, antes de nos despedirmos, pedimos que você faça uma coisa. Aperte pausa agora mesmo. E sem formalidades, sem tentativas de parecer correta ou inteligente, apenas escreva nos comentários o que você sentiu durante esta análise. Qual descoberta foi a principal para você? Talvez você tenha reconhecido esses sinais em alguém, ou pelo contrário, percebeu que estava sendo enganada. Nós não julgaremos, apenas apoiaremos. Este é o nosso espaço de honestidade, onde se pode ser você mesma. Esse conhecimento também impõe a você uma responsabilidade. Se você vê que um homem se abre para você, demonstra vulnerabilidade e devoção, mas você em resposta constrói muros por causa de mágoas passadas ou medos,
essa conexão preciosa pode ser perdida. Relacionamentos verdadeiros são a dança de duas pessoas que decidiram tirar as armaduras. E o mais importante, você ganha confiança. Uma confiança inabalável na sua capacidade de distinguir o interesse superficial do amor verdadeiro. Você deixa de depender das palavras e começa a confiar no que vê e sente. E esse é talvez o presente mais valioso que se pode dar a si mesma. Obrigado por estarem conosco nesta jornada. Inscrevam-se para não perder novos mergulhos nas profundezas da alma humana. Esqueça tudo o que revistas de moda e blogueiros populares te contaram sobre como construir relacionamentos ideais. Hoje nós descemos aos porões da alma humana, lá onde governam não palavras bonitas, mas instintos antigos. Lá onde as ideias de Carl Jung e Sigmund Freud ganham carne e sangue. Nós dissecamos as principais fraquezas masculinas para entender por que o homem perde o interesse até pela melhor mulher e quais erros fatais das mulheres nos relacionamentos transformam o amor em cinzas. Não é apenas uma palestra, é uma sessão de striptease psicológico, após a qual você entenderá como um homem se apega de verdade e não nas suas fantasias. E mais perto do fim, revelaremos a você aquele erro fatal que quase todas as mulheres cometem após a primeira noite e contaremos como criar com um homem uma conexão que o segura mais forte do que qualquer paixão. O equilíbrio ideal nos relacionamentos. Vamos ser francos, a maioria das uniões desmorona, não por causa de traições ou falta de dinheiro, mas por causa da violação do equilíbrio energético que transforma parceiros em inimigos. Imagine uma mulher que decide investir no relacionamento 100% e depois mais 50% pelo homem dela, transformando-se numa espécie de Shiva, de saia com muitos braços. Ela não apenas ajuda, ela começa a viver a vida dele, pensa por ele, decide por ele, planeja por ele. Ela se torna o cérebro externo dele, o sistema de suporte de vida dele. E nesse momento ela comete uma dupla anulação, apaga nele o homem e apaga em si mesma a mulher. O que acontece com ele? Ele fica psicologicamente desarmado. Ele não precisa mais ser forte e decidido. Ele não precisa lutar e vencer, porque a guerra dele já foi ganha por ela. Ela o privou da jornada do herói da missão pessoal dele. Ele se transforma num consumidor passivo do cuidado dela, num bebezão que gradualmente começa a odiá-la, silenciosamente por ela tê-lo tornado fraco. Esse é o erro fundamental, a raiz do porquê ele trai, ou simplesmente vai embora em silêncio. Ele não vai embora dela, mas da própria incompetência dele, que ela ilumina diariamente para ele. E o que acontece com ela? Ela entra em burnout. O sacrifício dela, que no início parecia uma virtude, transforma-se num fardo pesado. Ela começa a acumular mágoas e reclamações. Eu sou tudo para ele. Irane. Ela não entende que ela mesma criou esse monstro infantil. A verdadeira psicologia dos relacionamentos não é sacrifício, mas uma dança elegante. Um jogo de ping-pong, onde cada passe retorna com a mesma força. A sua iniciativa, a resposta dele, a proposta dele, a sua reação. Só nessa dança nasce o respeito e se mantém um interesse mútuo e não uma dependência sufocante da qual dá vontade de fugir. A propósito, nosso trabalho nessas análises também é uma espécie de dança. E o melhor pagamento na moeda local pelo nosso esforço é a sua curtida e inscrição se você valoriza conteúdo sem enrolação. E agora vamos fazer uma enquete rápida, mas honesta. Agora mesmo escreva nos comentários apenas uma palavra. Se você acha que o homem deve entender a mulher sem palavras, ou ela se acha que essa mulher deve sentir intuitivamente o homem. Nada de ambos. Vamos escolher um lado. Vamos ver qual ilusão é mais popular. Isso foi apenas o primeiro degrau. E se isso já te intrigou, então prepare-se. Isso é apenas o começo da jornada no mundo da verdadeira psicologia masculina e de como fazer um homem se apaixonar de verdade. Curto prazo ou sério. O mundo moderno oferece dois formatos principais de relacionamento: corrida de curto prazo para aliviar a tensão e maratona de longo prazo para construir algo significativo. E aqui reside uma armadilha diabólica. A mulher muitas vezes entra no relacionamento com a intenção de maratonista, e o homem com um bilhete para uma corrida de velocidade.
Ele consegue o que quer, a tensão sexual dele é aliviada e ele desaparece, deixando-a perplexa com o coração partido e a pergunta: o que há de errado comigo? Para entender como recuperar a paixão, ou melhor, como não perdê-la desde o início, é preciso perceber uma coisa. O que alimenta o homem num nível profundo não é o sexo em si, mas a energia feminina que ele recebe no processo. Vamos aprofundar. Os homens sentem instintivamente a diferença entre sexo mecânico e um ato cheio de prazer feminino genuíno. Ele pode não perceber isso com a cabeça, mas o corpo dele, o inconsciente dele, lê isso sem erro. A mulher que finge orgasmo ou faz sexo por obrigação entrega a ele energia morta. Ela o esvazia, e a mulher que sente um prazer sincero profundo, talvez até gritante, torna-se para ele uma fonte de água viva. Ela, como uma alquimista, transforma a energia física bruta dele em algo superior em êxtase e abertura, com os quais depois o preenche. E eis que o homem carregado, com essa força viva, está pronto para ir e mover montanhas, caçar o mamute, construir um império. E tudo isso para trazer o resultado aos pés dela e dizer: olha, amada, do que sou capaz, graças a você. É a maneira dele de provar o amor no nível material. Como dizia Freud, a dimensão da sua personalidade é determinada pelo tamanho do problema, que é capaz de tirar você do sério. Então, pela mulher que sabe sentir prazer verdadeiro, o homem está pronto para resolver problemas de uma escala completamente diferente, universal. Como reconhecer o enganador? Então, como distinguir o velocista do maratonista, ainda na largada, antes de você investir nele seu coração e tempo? O homem não sintonizado para a seriedade é um homem enigma, mas não no bom sentido romântico da palavra. Ele é um homem neblina, ele não se abre, não deixa entrar no mundo interior dele, não fala do passado de planos de medos. O léxico dele é: vamos nos divertir, descansar, curtir. É o chamado futuro fake. Ele pinta quadros bonitos do próximo fim de semana, mas nunca fala sobre o conjunto daqui a um ano. Ele evita com maestria qualquer responsabilidade e qualquer coisa concreta. Ele não apresenta você aos amigos ou família, porque você é para ele um projeto e não parte da vida. Você é para ele uma atração temporária e não o destino final. E por que mulheres inteligentes, bonitas, bem-sucedidas, caem tão frequentemente nessa armadilha? Jung explicaria isso através do conceito de ânimos, a imagem interna do homem na mulher. Se na infância a menina não teve um exemplo saudável de figura masculina, pai, avô ou padre, o ânimos dela, a bússola interna dela permanece imaturo e quebrado. Ela subconscientemente procura um parceiro não confiável e o cenário conhecido desde a infância: altos e baixos emocionais, drama, inacessibilidade. Ela é atraída por bad boys e sofredores misteriosos porque nela vive a ilusão de que ela poderá salvá-lo, consertá-lo e, com o amor dela, merecer o amor dele. Mas esse é um caminho para lugar nenhum. Ela escolhe repetidamente aqueles que apenas confirmam o trauma profundo dela de que ela não é digna de amor verdadeiro. E enquanto esse trauma não for trabalhado, ela estará condenada a andar nesse círculo vicioso. Como falar com um homem sem pressão? A frase "precisamos conversar" para muitos homens soa como sinal de ataque aéreo, como uma sentença que será executada agora. Por quê? Porque a maioria deles foi criada por mulheres, mães e avós. E esse chamado para conversa desde a infância está associado a sermão-acusação ou chamada na escola. Nesse momento acorda nele, não o homem adulto, mas o menino travesso que espera punição. Isso o coloca em estupor e provoca um único desejo: fugir, esconder-se e desaparecer. Se você vê que seu homem tem medo de conversas diretas, não precisa arrombar a porta fechada. Você só vai quebrá-la e, junto com ela, os restos de confiança. Seja mais esperta, seja mais sábia. Use manobras de contorno. Em vez de interrogatório verbal, pegue uma folha de papel e simplesmente comece a desenhar o problema de vocês. Por exemplo, desenhe um círculo, divida-o ao meio e diga: olha, este é o nosso relacionamento. Aqui estão seus 50% de responsabilidade.
Aqui estão os meus. Parece que estou começando a carregar a sua parte e meus recursos estão acabando. O que isso dá? Você tira o foco da personalidade dele. Você é ruim. Você não faz para o problema comum. Temos uma tarefa que precisa ser resolvida. Isso remove instantaneamente a defesa. Essa abordagem visual quase lúdica tira o diálogo do plano emocional para o racional e desarma os mecanismos de defesa dele. Já não é acusação M. As convite para a parceria. É a arte sutil de como gerenciar um homem sem gerenciá-lo diretamente, mas direcionando a energia dele para um canal construtivo. Nesse momento ele vê em você não a mamãe controladora, mas uma aliada, e com aliados não se guerreia com eles, se colabora. Porque os relacionamentos esfriam, até as uniões mais apaixonadas com o tempo, passam pelo teste da realidade e do cotidiano. A fome inicial, quando vocês estavam prontos para devorar um ao outro sem deixar restos, dá lugar à saciedade. É a lei da entropia. Qualquer sistema fechado tende ao caos e ao declínio, se não se investir energia nele. Relacionamentos são o mesmo sistema. Se não forem aquecidos com novas emoções, objetivos comuns e interesses, eles esfriam como um jantar esquecido na mesa. No entanto, muitas vezes, o esfriamento acontece por razões mais prosaicas e trágicas. Por exemplo, o nascimento de um filho. A mulher, guiada por um instinto antigo, muda completamente para o novo papel. Ela se torna mãe com letra maiúscula, e nesse momento, ela inconscientemente constrói ao redor de si e da criança um espaço sagrado onde a entrada do homem é proibida. Ele, do centro do universo dela, de amado, transforma-se em pessoal de serviço na órbita do sistema. Mãe-filho, traga sirva, ganhe dinheiro e não faça barulho. Ele é excluído do campo emocional e começa a se sentir o terceiro sobrando na própria casa. Em alguns países, segundo as estatísticas, uma enorme porcentagem do alcoolismo masculino está ligada justamente ao medo da mulher e à sensação de sua total inutilidade. Ele procura consolo fora, na garrafa, no trabalho na garagem, ou em outra mulher que olhará para ele não como uma função, mas como um homem. Isso não é justificativa, mas constatação de fato. Se não há lugar para o homem ao seu lado, ele o encontrará em outro lugar. E culpar apenas ele por isso significa fechar os olhos para a sua metade da responsabilidade pelo colapso do mundo comum de vocês. Como prevenir a traição? Se o relacionamento de vocês já cobriu de gelo e a atração de outrora deu lugar à indiferença educada, o primeiro impulso é pânico, escândalos ou tentativas de merecer o amor de volta. Tudo isso é caminho para lugar nenhum. É agonia e não tratamento. Para reanimar sentimentos moribundos, é preciso agir não como cirurgião com bisturi, mas como restaurador com pincel fino. Pare de falar sobre problemas. No estado de crise, o cérebro do parceiro percebe qualquer discussão sobre o relacionamento como ameaça, como mais um ataque. Em vez disso, lembre, não onde vocês fizeram amor, mas onde vocês riram juntos até chorar. Lembre não da cama, mas daquele lugar. Cinema show, viagem boba. Para o campo onde ambos sentiram um verdadeiro êxtase infantil incontrolável. Sua tarefa é recriar aquele campo emocional comum no qual vocês um dia foram felizes. É o retorno ao lugar de força do relacionamento de vocês, onde o cérebro começa novamente a produzir ocitocina, o hormônio da confiança e não cortisol, o hormônio do estresse. E só depois, quando a ponte emocional começar a se restaurar, pode-se passar para o corpo. Mas aqui também sem pressa. Pratique o que se pode chamar de dessexualização dos toques. É uma técnica incrivelmente poderosa. Façam massagem um no outro, mas com uma regra de ferro. Nada de zonas íntimas e nenhum objetivo de excitar. O objetivo é devolver ao corpo a memória de que o toque do parceiro não é uma preliminar para o sexo, mas um ato independente de ternura, aceitação e cuidado. Quando você tira do toque o objetivo, você tira a pressão e o medo do fracasso que matam a atração. Tirando do sexo esse fardo pesado da obrigação, vocês redescobrem um para o outro
o mundo da sensualidade pura e límpida, e não apenas fisiologia. Como dizia Freud, nem sempre estamos livres de erros sobre os quais rimos nos outros. Pare de procurar culpado e rir do esfriamento dele. Comece a estudar um ao outro novamente como se fossem dois extraterrestres curiosos que se encontraram pela primeira vez neste universo. E a propósito, se você valoriza essa abordagem profunda e não conselhos superficiais, então sua curtida e inscrição serão o melhor sinal de que estamos no caminho certo, o que o homem realmente precisa. No mundo moderno, a mulher é ensinada a ser forte, independente, autossuficiente. Ela constrói carreira, ganha dinheiro, resolve todos os problemas sozinha. E isso é maravilhoso. Mas na busca por essa força, muitas mulheres esquecem de outro componente, não menos importante que o homem procura na sua escolhida. Não é fraqueza nem infantilidade. Não é o que se pode chamar de pertencimento consciente. Não é a posição de vítima ou escrava que diz, eu sem você não sou nada. É a posição de rainha que, tendo olhado para o mundo todo, para todos os homens, todas as opções possíveis, olhou exatamente para ele e disse, eu escolho você. Sinta essa diferença colossal. Uma coisa é a mulher que com toda a sua aparência grita, eu sem você não sou nada. Uma coisa é a mulher que com toda a sua aparência grita, eu me viro sem você, você é apenas um bônus agradável na minha vida já ideal. E outra coisa completamente diferente é a mulher que, sendo absolutamente autossuficiente, diz a ele, meu mundo é cheio mesmo sem você, mas com você ele fica melhor e eu quero ser sua. Tal demonstração de escolha e pertencimento não a humilha, mas pelo contrário, eleva-o ao nível de rei. Isso ativa nele não o arquétipo do Salvador, que é necessário temporariamente para tirar a dama do perigo, mas o arquétipo do governante que procura uma rainha igual para um longo reinado conjunto. Essa escolha desarma o homem mais forte do que qualquer manipulação. Nesse momento ele recebe dela não apenas sexo ou comida, ele recebe o mais valioso, a escolha consciente dela, o reconhecimento dela, e ele instintivamente entende que agora sobre ele recai a responsabilidade por essa escolha, por essa mulher, pelo mundo comum deles. Ele se torna o defensor dela não por obrigação, mas pelo chamado do coração. Ele tem medo de perdê-la. Não porque ela é dependente dele, mas porque a escolha dela é a confirmação suprema do próprio valor e competência dele. Esses são os principais sinais do amor masculino, no nível inconsciente profundo. E agora nos aproximamos do mais importante. Tudo o que discutimos até agora é uma base importante, mas é apenas a preparação para dois segredos-chave que distinguem os relacionamentos verdadeiramente felizes de todos os outros. É o que prometemos a você bem no início, o que nunca se deve fazer após a primeira noite. Então aconteceu. A primeira noite cheia de paixão e esperanças. E é aqui que 9 em cada 10 mulheres cometem o mesmo erro fatal que se pode chamar de ocupação prematura do território. Ainda ontem ela era para ele uma desconhecida misteriosa, objeto de desejo. E hoje de manhã ela já mentalmente muda os móveis no apartamento dele, na vida dele e na cabeça dele. Ela começa a se comportar como se o contrato de casamento estivesse assinado. Ela se torna demais. Ela liga, escreve, controla, age como dona na cozinha dele, como se estivesse em casa deixando suas coisas acidentalmente, em lugares visíveis. O que o homem sente nesse momento? Vamos entrar na cabeça dele. No nível subconsciente animal, ele percebe isso como uma invasão agressiva ao seu território soberano. A casa dele, o espaço pessoal dele, é a fortaleza dele, o covil dele, a continuação do eu dele. E quando ela, sem convite, começa a capturar essa fortaleza, ela viola os limites dele. Ele ainda não decidiu quem ela é para ele. E ela já marca o espaço dele, tenta apropriar-se, colonizar. Isso provoca nele um medo instintivo de ser engolido, perder a liberdade e a identidade. Aos olhos dele, ela de ninfa desejada em uma noite, transforma-se em predadora, em invasora, em ocupante. E a única reação saudável dele é fugir, distanciar-se, afastar-se para preservar a si mesmo e a integridade de seus limites.
Além disso, a insistência dela cria uma enorme pressão, não dita sobre o futuro. Com o comportamento dela, ela como que diz: bem, agora você é meu, agora você me deve. Isso aumenta instantaneamente as apostas. Ele começa a pensar não em como foi bom, mas se ele conseguirá corresponder às expectativas dela, se dará conta. E se ele quer isso, afinal? Esse medo das obrigações futuras obriga-o a desvalorizar o passado. É por isso que ele some depois do sexo. Ele evapora, não porque é um canalha, embora isso também aconteça, mas porque ela, com a pressa dela, ligou nele o modo de autopreservação. Lembre-se, após a primeira intimidade, é preciso, pelo contrário, recuar um pouco, criar vácuo, dar ar a ele e a oportunidade de ele mesmo dar o próximo passo. O seu valor aos olhos dele depois do sexo não cai, mas pelo contrário aumenta. Mas apenas se você não começar a desvalorizá-lo imediatamente com a sua insistência. A conexão que segura mais forte que a paixão. A paixão é um fogo que queima forte, mas se consome rápido. É química, é instinto. São relações horizontais construídas na atração. Mas existe outra conexão vertical, indo fundo na alma, que com os anos só se fortalece e se transforma num diamante indestrutível. É o que se pode chamar de nudez psicológica. Ser verdadeiramente íntimos não é apenas conhecer as posições favoritas um do outro. É conhecer os pontos de gatilho da alma, os lugares mais vergonhosos e vulneráveis, os cantos mais escuros do porão interior, e não bater neles na briga, mas pelo contrário, ir lá com uma lanterna e curá-los cuidadosamente com a sua aceitação. Cada mulher, cada homem tem seus esqueletos no armário, ligados não apenas ao corpo, mas à personalidade. Não é apenas vergonha da cicatriz ou do quilo extra. Pode ser vergonha do exame reprovado na juventude, do erro bobo que custou caro, do medo secreto, de parecer não suficientemente inteligente ou não suficientemente bem-sucedido. São histórias que escondemos até de nós mesmos. A verdadeira intimidade começa quando você cria coragem e decide contar ao parceiro sobre esses esqueletos. Quando você pode dizer, sabe, eu até hoje me sinto um idiota quando lembro. Como fui demitido do primeiro emprego. Ou eu tenho pânico de falar em público porque na escola riram de mim no quadro. Quando o homem ouve tal confissão da mulher, ele recebe acesso não apenas ao corpo dela, mas à alma dela. E se ele nesse momento não se afasta, não começa a dar conselhos não solicitados, mas simplesmente abraça e diz, eu te entendo. Estou com você. Acontece a mágica, ele se torna o curador dela e ela se torna a dele quando decide ouvir os próprios medos dele. Carl Jung falava sobre a aceitação da própria sombra, aquela parte escura da personalidade que não queremos reconhecer em nós mesmos. Então a verdadeira intimidade é quando duas pessoas podem mostrar uma à outra suas sombras e em vez de horror ver nos olhos do parceiro aceitação. Isso é aquela conexão que torna vocês insubstituíveis um para o outro. Sexo pode se encontrar com qualquer um, mas uma pessoa diante da qual não dá medo de ser você mesmo, vulnerável, imperfeito, verdadeiro. Tal pessoa não se deixa ir. Como permanecer interessante sempre? Se você assistiu até este momento e está pronta para o principal, apenas coloque um mais nos comentários ou jogue qualquer emoji. Levará um segundo e saberemos que você está conosco e pronta para a iniciação. E agora a essência. Então, qual é o segredo principal da atração eterna? Ele é ridiculamente simples e, ao mesmo tempo, insuportavelmente difícil de executar num mundo obcecado por relacionamentos. Nunca pare de se tornar você mesma. A maioria dos relacionamentos morre de tédio quando os parceiros estudaram um ao outro de cabo a rabo e se transformaram em livros lidos. Eles conhecem todas as reações, todas as histórias, todas as piadas. O mistério morreu. O homem, por natureza caçador, sempre é atraído pelo desconhecido, pelo mistério, pelo próximo capítulo. Se não há mais capítulos, ele vai procurar um novo livro. Mas ser interessante não significa mudar constantemente o penteado e a cor do cabelo, ou colecionar freneticamente novos hobbies para surpreendê-lo. Esse é um caminho falso. Ser interessante é ter seu próprio mundo interior
rico separado dele. Ter suas paixões os objetivos, seus hobbies que existem não para ele, mas para você. Hoje você se interessou por neurografia, amanhã pela história da Roma Antiga. Depois de amanhã foi para o curso de tango argentino. Você muda constantemente. Você cresce. Você descobre em si novas facetas. Porque para você mesma isso é extremamente interessante. Você se torna uma mulher que tem sua própria gravidade, seu centro do universo. E ele sente que teve o privilégio de estar na órbita desse planeta incrível e não ser o sol dele ao redor do qual tudo gira. Cada vez que ele pensa que conhece você completamente, você se vira para ele com um lado novo e inesperado. Ele entende que você não é um livro lido, mas uma biblioteca inteira, infinitamente em expansão, que se pode estudar a vida toda. E isso o deixa louco no melhor sentido da palavra. Ele entende que, ao seu lado, é impossível ficar entediado, porque você mesma não se deixa entediar. Esse é o principal afrodisíaco, que não enfraquece com os anos. E agora, antes de fazermos a conclusão final, o momento mais importante. Coloque este vídeo em pausa agora mesmo e escreva sem formalidades e máscaras. Qual das fraquezas masculinas mencionadas tornou-se para você uma descoberta verdadeira, talvez até desagradável? Aqui não há respostas certas ou erradas. Nós não julgamos, apenas apoiaremos. É o seu diálogo honesto consigo mesma. E escreveu, então continuamos. Relacionamentos não são um porto tranquilo onde se vem para descansar e relaxar. É uma viagem conjunta de dois pesquisadores, dois alquimistas que ajudam um ao outro a descobrir novos continentes dentro de si e transformar seu chumbo interior em ouro. É a eterna dinâmica do homem e da mulher. Transformar seu chumbo interior em ouro é a eterna dinâmica do homem e da mulher. A única garantia de que você nunca será deixada é tornar-se uma pessoa que é simplesmente impossível deixar, porque cada dia com você é uma nova aventura emocionante no desconhecido. Como dizia Jung, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que decidi me tornar. Torne-se para si mesma uma história infinita, e então você se tornará ela também para ele. Quando um homem olha para uma mulher na cabeça dele, não toca uma sinfonia de Beethoven e não florescem jardins do paraíso. Lá é ativado um processo de escaneamento antigo, aprimorado por milhões de anos de evolução. É um gatilho bioquímico que dispara mais rápido do que consegue ligar o neocórtex, aquela parte do cérebro que responde pela sua personalidade altamente espiritual. Vivemos num mundo de alta tecnologia, mas nossos instintos permaneceram no nível dos tempos das cavernas. E negar isso significa voluntariamente colocar óculos cor-de-rosa e sair para passear num campo minado de relacionamentos. Hoje vamos tirar esses óculos e olhar nos olhos da realidade. Vamos descer aos porões escuros, muitas vezes, assustadores, mas extremamente honestos do inconsciente masculino. Nossos guias nesta viagem serão aqueles que não tiveram medo de olhar para o abismo da psique humana, Carl Jung e Sigmund Freud. Vamos analisar como a atração primitiva se transforma naquilo que chamamos de amor e por que a compreensão desse processo é a chave para toda a psicologia dos relacionamentos. Seu apoio em forma de curtida e inscrição é o melhor pagamento por esta viagem franca. Antes de começarmos este mergulho, vamos fazer uma pequena chamada. É importante para nós entender quem está hoje conosco do outro lado da tela. Agora mesmo, sem adiar, escreva nos comentários uma palavra simples aqui. Levará um segundo, mas saberemos que você está pronta para uma conversa honesta. Instinto de macho. Figura, seios, lábios, nádegas, o que atrai o homem. Então o primeiro ato do nosso drama é o encontro. E aqui quem manda é Sua Majestade a testosterona, o hormônio que transforma o homem mais sensato num conquistador incontrolável. Esse estado é semelhante à embriaguez ou loucura temporária, quando o pensamento crítico desliga e o mundo se estreita a um objeto de desejo. Toda a psicologia masculina profunda, nesse momento, se resume a busca de respostas para duas perguntas. 1. Ela é saudável. 2. E ela é fértil. E o que atrai os homens não é nada mais do que marcadores biológicos gritando sim para ambas as perguntas. Começa uma análise detalhada das relações.
Homem e mulher no nível mais básico, onde cada curva do corpo tem importância. Imagine que você vê diante de si não apenas uma mulher, mas uma mensagem criptografada, e as chaves para essa cifra estão guardadas fundo no inconsciente masculino. A figura ampulheta com aquela lendária proporção, cintura quadril de cerca de 0,7. Não é apenas estética, é um sinal direto de fertilidade, prontidão para a continuação da espécie. O homem não fica com uma calculadora, mas o cérebro dele lê esse índice instantaneamente. É exatamente por isso que roupas oversize tão amadas por muitas mulheres para o olho masculino são antissexuais. Elas escondem o trunfo principal à figura. Quer atrair a atenção do macho. Enfatize a cintura. É um axioma, mas não só de figura. O rosto é o cartão de visita da saúde genética. A simetria do rosto é percebida como sinal de boa hereditariedade e ausência de falhas no desenvolvimento. Pele limpa o branco dos olhos, claro, cabelos saudáveis. Tudo isso são sinais de que o organismo funciona corretamente. Esses são os primeiros sinais mais básicos do amor masculino, no seu estágio embrionário, porque são marcadores de saúde. Basicamente, como o homem se apaixona inicialmente, é um processo de avaliação de material genético. E é preciso entender como compreender o homem nessa aspiração dele, e não se ofender com a franqueza da natureza. Isso explica pelo que os homens se apaixonam em primeiro lugar, e por que as discussões sobre o que os homens valorizam nas mulheres seios ou nádegas, na verdade são discussões sobre diferentes formas do mesmo sinal. Como afirmava Sigmund Freud, nós aspiramos não a nos livrar do sofrimento, mas a obter prazer. E o prazer para o instinto masculino é encontrar o objeto ideal para a realização do seu programa. Até os lábios femininos ESP. Essencialmente realçados com vermelho, a psicologia evolutiva associa a aparência dos órgãos genitais no momento da excitação. Mais um sinal poderoso, embora não consciente. Não é cinismo, é biologia, e negá-la significa perder antecipadamente no jogo chamado amor. Aqui cabe lembrar Jung e seu conceito de ânima, a parte feminina inconsciente da psique do homem. Frequentemente, o homem se apaixona, não pela mulher real, mas pela projeção da sua ânima nela. Como escreveu Carl Jung, o encontro consigo mesmo pertence aos mais desagradáveis. Mas o encontro com a própria ânima, através da mulher, é uma das experiências mais fascinantes. Os dados externos iniciam o processo, mas é justamente o acerto nessa imagem inconsciente que cria aquela química que enlouquece. A aparência é a chave que deve servir na fechadura do subconsciente dele. Mito da escolha instantânea. Para uma noite ou para relacionamento sério. E agora vamos lidar com um dos mitos femininos favoritos. O mito de que o homem mal olha para a mulher e imediatamente a define em uma das duas categorias, para sexo ou para família. Supostamente existe um interruptor interno que clica na cabeça dele e ele entende imediatamente: eis a mãe dos meus filhos. Isso é uma bobagem completa. Na realidade, no momento do conhecimento, especialmente se a mulher atinge os gatilhos biológicos e psicológicos dele, o homem quer uma coisa sexo, e isso é normal. É a configuração básica dele. O que acontece no primeiro encontro, quando ele, olhando nos seus olhos, fala com emoção sobre como cansou da solidão e sonha com uma família forte e uma casinha no lago. Em 99% dos casos, isso não é uma iluminação repentina, mas uma estratégia bem pensada ou até instintiva. O homem entende que se ele disser a verdade, sabe, eu quero transar com você, umas 2 vezes, e aí vemos como vai as chances dele de sucesso caem drasticamente para 0. Por isso ele diz o que a mulher quer ouvir. Ele vende a ela aquela imagem de futuro que é para ela a mais desejada. Aqui podemos recorrer novamente a Jung e seu conceito de persona. Persona é a máscara que usamos na sociedade, nossa fachada social. No primeiro encontro, o homem coloca a máscara de parceiro, confiável, homem sério, futuro pai. Ele transmite a imagem que, como lhe parece, aumentará ao máximo as chances dele de sucesso. E o problema não é que ele faz isso, mas que a mulher toma essa máscara por verdade pura. Ela não vê o jogo, ela vê a realidade.
e logo começa a construir castelos no ar. Freud também teria o que dizer sobre isso. Do ponto de vista da psicanálise, tal comportamento é a manifestação do princípio do prazer. O homem aspira a obter prazer, sexo com o mínimo de gasto de energia e evitando conflito. A mentira ou meia-verdade sobre intenções sérias é uma ferramenta para atingir esse objetivo. Isso não é bom nem ruim, é apenas o mecanismo de funcionamento da psique direcionado para a satisfação das necessidades do idio, aquela parte instintiva, primitiva da nossa personalidade. É importante entender que homens e mulheres têm estratégias evolutivas fundamentalmente diferentes. A estratégia masculina é quantidade. A tarefa dele é espalhar seus genes o mais amplamente possível. Espermatozoides são produzidos aos milhões, e o custo deles é baixo. A estratégia feminina é qualidade. Ela tem uma quantidade limitada de óvulos. Gravidez e parto são enormes gastos de recursos e riscos para a saúde. Por isso, a tarefa dela é escolher o melhor macho que não apenas dará bons genes, mas também garantirá segurança e recursos para a prole. Como dizia Freud, anatomia é destino, e esse destino biológico nos dita regras diferentes do jogo. As mulheres frequentemente se ofendem. Ele me enganou, ele falava de amor e depois sumiu. Mas vamos ser honestos, ele jogou pelas regras dele e você acreditou nas suas ilusões. O flerte é uma dança onde cada passo pode significar qualquer coisa. E a tarefa da mulher não é acreditar nas palavras, mas olhar para as ações. E entender que no início do relacionamento, o homem não sabe o que ele quer de você a longo prazo. Ele sabe apenas o que ele quer agora. E isso com certeza não é uma hipoteca conjunta. Por isso, quando você ouve palavras bonitas demais, logo no início não se apresse em experimentar mentalmente o véu. Lembre-se que diante de você está uma pessoa governada por instintos e que talvez ele mesmo não perceba até o fim os motivos do seu comportamento. Jung escrevia sobre a sombra, aquela parte da personalidade que não reconhecemos e escondemos. No início do relacionamento, vemos a persona, mas cedo ou tarde a sombra virá à luz. E a questão é se você estará pronta para o encontro com ela. Papéis nos relacionamentos. Boneca sustentada ou parceiro adulto. O que acontece depois, após o interesse inicial surgir? Aqui os relacionamentos podem seguir por dois caminhos cardialmente diferentes, e a escolha depende do nível de maturidade psicológica de ambos. O caminho mais simples e sedutor para muitos é o jogo de papai e filhinha. A mulher, estando no nível psicológico de criança, procura não um parceiro, mas um pai atencioso que resolverá todos os problemas dela. Comprará sapatinhos e assumirá toda a responsabilidade. O homem, por sua vez, recebe uma boneca bonita e obediente, a confirmação viva do seu status e riqueza. No início, esse jogo pode parecer ideal para ambos, mas tem um preço terrível. Como notou acertadamente, Carl Jung, o fardo mais pesado que recai sobre os ombros da criança é a vida não vivida dos pais. No nosso caso, a boneca carrega o fardo da própria vida não vivida. Com a boneca pode-se fazer qualquer coisa, brincar e jogar fora, quando ela enjoar ou quebrar. Em tais relacionamentos, não pode haver nem conversa sobre desenvolvimento da personalidade, ambições, autorrealização. A mulher voluntariamente se transforma numa função, belo anexo ao homem, e qualquer função com o tempo fica obsoleta e requer substituição. O principal perigo desse modelo é a degradação da personalidade. Quando você não precisa tomar decisões, lutar, aspirar a algo, seus músculos atrofiam. E isso diz respeito não apenas à carreira, mas à inteligência emocional, vontade, capacidade de lidar com dificuldades. A mulher boneca vive numa gaiola dourada, mas permanece infantil, dependente, absolutamente despreparada para a vida real. E quando o homem perde o interesse nela, e isso acontece inevitavelmente porque é impossível se interessar por muito tempo por uma função, ela se vê diante de um pote quebrado, sem habilidades, sem apoio em si mesma, com um enorme medo do mundo exterior. Muitos homens procuram exatamente esse formato de relacionamento. Eles dizem: não preciso de mulher que trabalha, quero que ela fique em casa, crie aconchego e me receba, bonita e descansada. Soa tentador, mas por trás disso
está o medo de um parceiro, igual à falta de vontade de construir relacionamentos adultos complexos que exigem diálogo e compromissos. Com a boneca é mais simples, mas também mais chato. Cedo ou tarde o homem não tem sobre o que conversar com a mulher, cujos interesses se limitam a unhas, compras e séries. Ele começa a procurar fora, não apenas sexo, mas uma personalidade com quem se possa conversar, discutir que se possa admirar, não apenas pela aparência. O problema da fusão nos relacionamentos é mais um aspecto importante. Quando a mulher se dissolve no homem, perde seus limites, seus interesses, sua opinião, ela deixa de ser uma personalidade separada, e a atração só é possível por algo separado. Outro, não é possível querer o que já é parte de você. Por isso a dissolução no parceiro é a maneira mais certa de matar a paixão e o interesse por si. O homem é conquistador por natureza. Ele precisa ver constantemente o objetivo que precisa ser alcançado. E se a fortaleza se entregou sem luta e pendurou a placa, sou sua propriedade, o interesse por ela desaparece. E eis que quando vemos esse abismo que existe entre a atração instintiva, primitiva, descrita no início, e o beco sem saída dos relacionamentos dependentes, na forma de boneca, surge a pergunta principal e mais dolorosa. Mas é possível, afinal, a transição do desejo animal para o amor profundo verdadeiro? Pode o homem movido inicialmente por testosterona e instintos ver na mulher não apenas um objeto para sexo ou função para conforto, mas uma personalidade plena? Esse é aquele ponto de não retorno, o momento da verdade sobre o qual as revistas de moda calam e não contam nos treinamentos femininos. E é exatamente sobre isso, sobre os mecanismos de nascimento do amor verdadeiro e sobre o que é necessário para isso, que falaremos a seguir. Prepare-se, o mais interessante está apenas começando. Transição da atração para o amor. Quando o homem vê na mulher uma personalidade, aquela transição do instinto animal para o sentimento profundo, que tanto ansiamos entender, não é um clique de interruptor. É um processo lento, muitas vezes doloroso de transformação, que está diretamente ligado ao amadurecimento psicológico do próprio homem. Enquanto o homem estiver no nível de caçador, colecionando troféus, ou criança, procurando mamãe ou boneca, ele é fisicamente incapaz de ver na mulher uma personalidade. Ele vê apenas o reflexo de suas necessidades, uma função, um objeto. Ele olha para a mulher, mas vê a si mesmo. A verdadeira transição começa quando o homem se cansa de si mesmo, de seus jogos e vitórias superficiais. Esse momento frequentemente coincide com a crise da meia-idade que atinge os homens aos 30, 35 anos ou mais. É o ponto em que conquistas externas, carreira, dinheiro, quantidade de parceiras sexuais param de trazer satisfação. Surge um vazio existencial e a pergunta: e agora? E é exatamente nesse vazio que aparece espaço para algo maior. O homem começa a entender que a verdadeira profundidade e sentido da vida podem ser encontrados não na conquista, mas na intimidade genuína. E eis que então, a ótica dele muda. Ele começa a procurar não apenas um corpo bonito, mas uma alma gêmea. Ele começa a valorizar não apenas como a mulher parece, mas como ela pensa, como sente, como ri das piadas dele e como discute com ele defendendo sua opinião. Aqui recorremos novamente a Carl Jung. Não é seu conceito central de individuação, o caminho para a integridade, tornar-se si mesmo. O homem pode avaliar verdadeiramente uma personalidade íntegra na mulher apenas quando ele mesmo entrou nesse caminho. Enquanto ele permanece puer a eternus, eterno jovem, ele buscará inconscientemente uma mulher que desempenhará para ele a função materna ou a função de brinquedo bonito. O homem maduro que começou o processo de integração de sua sombra, de sua ânima, procura não a compensação de suas falhas, mas uma companheira para a viagem conjunta. Ele procura aquela com quem se pode não apenas fazer sexo, mas explorar a vida. Freud descreveria esse processo como a transição do princípio do prazer para o princípio da realidade. A personalidade imatura vive pelo princípio: quero aqui e agora. É o mundo do id, o mundo dos instintos.
A personalidade madura, governada por um ego forte, entende que para atingir objetivos de longo prazo e mais valiosos como amor, família, respeito, é necessário adiar a satisfação momentânea, suportar frustração e investir esforços. O amor é trabalho, é investimento. E para ele está pronto apenas aquele que aprendeu a controlar seus instintos e não ser escravo deles. O que o homem vê quando finalmente enxerga? Ele vê um mundo interior único. Torna-se interessante para ele a visão dela sobre as coisas, os valores dela, os sonhos e medos. A mente dela começa a excitá-lo, não menos que o corpo. Ele começa a admirar a força dela, a resistência, os talentos. Ele vê nela não apenas uma fêmea, mas um universo separado único. E essa admiração baseada, já não em hormônios, mas em profundo respeito pela personalidade, é o solo no qual pode crescer o amor verdadeiro. Como dizia Freud, nunca somos tão indefesos como quando amamos e nunca tão desesperadamente infelizes como quando perdemos o objeto do amor ou o amor dele. E esse medo da perda surge apenas quando o objeto não é uma função substituível, mas uma personalidade única e insubstituível. Papel-chave da mulher. Como dar ao homem o que ele realmente valoriza? Se o homem procura personalidade, então qual é o papel-chave da mulher nessa dança complexa de relacionamentos, além de simplesmente ser ela mesma? A resposta pode parecer paradoxal, mas reside na área não da ação, mas do estado. O mais valioso que a mulher pode dar ao homem maduro é o estado de calma e leveza. O mundo exterior para o homem é um campo de batalha. Lá ele deve ser forte, competir, lutar, usar sua máscara social persona. Isso exige uma tensão nervosa colossal. E quando ele volta para casa, para sua caverna, a última coisa que ele quer é continuar a guerra. A casa deve ser para ele um santuário, um lugar onde ele pode tirar a armadura, relaxar e recuperar as forças. E a mulher que é capaz de criar tal atmosfera torna-se para ele inestimável. Isso não é sobre conforto doméstico na forma de chão, limpo e jantar quente. Embora isso também seja importante, é sobre conforto psicológico. É sobre a sensação de que aqui te aceitam de qualquer jeito, cansado, perdedor, duvidoso, que você não precisa fingir e corresponder a altos padrões. É aquele apoio incondicional que os homens tanto procuram. Não conselhos, não crítica, não injeção de motivação, mas uma aceitação calma e silenciosa. De onde vem essa calma? A psicologia evolutiva nos dá uma dica. Na tribo antiga, a fêmea ansiosa é sinal de perigo para todos. Se a mulher está calma, significa que na caverna está tudo em ordem, não há ameaças, pode-se relaxar. O homem no nível inconsciente lê esse estado. Mulher ansiosa, eternamente insatisfeita, controladora, mantém o sistema nervoso dele em tensão constante, não deixando recuperar. Ao lado de tal mulher, ele continua na guerra. Ao lado da calma, ele descansa a alma. É exatamente por isso que a metáfora indiana sobre o macaco ansioso na cabeça feminina é tão precisa. A mulher que aprendeu a pacificar seu macaco interior, com a ajuda de psicotécnicas, meditação, autoanálise, torna-se um verdadeiro ímã para os homens. Aqui é importante tocar em mais um momento arquetípico sutil. Em estado de estresse ou vulnerabilidade, o homem psicologicamente regride ao estado de criança. E nesse momento ele precisa, não de uma amante apaixonada ou parceiro de negócios, ele precisa de mãe. Não no sentido doméstico, mas no arquetípico, ele precisa daquela que dará aceitação incondicional. Cuidará, terá pena, dirá que tudo ficará bem. A mulher que sabe, no momento certo, ligar esse arquétipo de mãe cuidadosa, sem repreender e sem avaliar, dá ao homem um recurso incrível para a recuperação. O perigo aqui é apenas ficar presa nesse papel. Se a mulher é sempre mamãe e o homem sempre filhinho, isso já é patologia. Relacionamentos saudáveis são a troca flexível de papéis. Hoje ela é mãe para ele, amanhã ele é pai para ela, e à noite são amantes apaixonados. Jung diria que a mulher, nesse sentido, atua para o homem como guia para a própria ânima dele, para a alma dele. Criando espaço de aceitação e calma,
Ela permite que ele entre em contato com a sua própria parte sensível emocional, que na sociedade ele é forçado a reprimir. Através dela, ele se conhece. Como escreveu Jung, quem olha para fora vê apenas sonhos. Quem olha para dentro, desperta. E a mulher pode se tornar aquele espelho que ajudará o homem a olhar para dentro de si e despertar para a vida verdadeira, para sentimentos verdadeiros. Por isso, se falarmos sobre a função feminina, chave nos relacionamentos maduros, não é saber cozinhar borscht e nem técnicas virtuosas na cama. É a capacidade de ser um porto tranquilo, um lugar de força para onde dá vontade de voltar repetidamente para curar feridas e ganhar forças para a próxima batalha com o mundo exterior. E essa capacidade depende diretamente do próprio estado interior dela, da elaboração e maturidade psicológica dela. A mulher não pode dar calma ao homem se dentro dela mesma ruge um furacão. Como aprender a construir relacionamentos e onde buscar conhecimentos verdadeiros? Chegamos à questão final e mais importante. Se não nos ensinam a ser maridos e esposas, se copiamos modelos frequentemente, não funcionou. Nasce dos nossos pais, então onde buscar conhecimentos? Como aprender a construir aqueles relacionamentos maduros, profundos e felizes? O mundo de hoje oferece, ao que parece, uma massa de respostas. A internet está cheia de conselhos de todo tipo de gurus, coaches e instapsicólogos. Mas nesse ruído informativo esconde-se uma enorme armadilha. A esmagadora maioria dos especialistas populares em relacionamentos vem de não psicologia, mas sua filosofia pessoal, frequentemente baseada em seus próprios traumas psicológicos e complexos. Psicólogo com tipo de apego evitativo ensinará você a não tolerar e ir embora imediatamente. Mulher não realizada na carreira pregará o serviço ao marido e a renúncia às suas ambições. Eles dão respostas simples em preto e branco, porque tais respostas vendem bem. As pessoas querem a pílula mágica e não o trabalho difícil e minucioso sobre si mesmas. O verdadeiro caminho para relacionamentos saudáveis passa não por seguir cegamente os conselhos de mais um blogueiro, ele passa pelo autoconhecimento. É aquele caminho de individuação sobre o qual Jung falava. Antes de tentar entender o outro, é preciso entender a si mesmo. Qual é o seu tipo de apego? Quais cenários você encena nos relacionamentos? Quais traumas infantis seus influenciam sua escolha de parceiro? O que se esconde na sua sombra? Aquela parte da personalidade que você não quer reconhecer. Sem respostas para essas perguntas, você estará condenada a pisar repetidamente nos mesmos ancinhos, mudando apenas os rostos dos parceiros, mas não a essência do problema. Conhecimentos verdadeiros devem ser buscados, não em vídeos curtos com conselhos, mas na psicologia fundamental. Leia as fontes primárias, o mesmo, Freud, Jung, Fromm, Bern. Estude trabalhos científicos sobre teoria do apego, sobre psicologia da personalidade. É mais difícil do que assistir a um vídeo de entretenimento, mas isso lhe dá não o peixe, mas a vara. Isso lhe dá um sistema de coordenadas com a ajuda do qual você poderá analisar, independentemente sua ver. Ida em seus relacionamentos sem depender da opinião de fora. Isso é assumir a responsabilidade pela sua vida. Se você assistiu até este momento e está pronta para o principal, apenas coloque um mais nos comentários ou jogue qualquer emoji. Levará um segundo e saberemos que você está conosco e pronta para a iniciação. E agora a essência. O principal segredo dos relacionamentos felizes consiste em que eles são construídos por duas personalidades psicologicamente adultas, íntegras e autossuficientes. Não duas metades que procuram uma na outra as partes que faltam, mas dois mundos inteiros que decidiram se unir para criar algo maior. O amor não é o que acontece com você. O amor é o que você cria conscientemente todos os dias, com seus pensamentos, suas ações, seu trabalho sobre si mesma. E esse é o trabalho mais criativo e mais gratificante na vida de uma pessoa. E agora, antes de fazermos o resumo final, vamos parar por um segundo. Coloque este vídeo em pausa e, assim como é sem formalidades, escreva nos comentários uma descoberta principal. O pensamento que mais te impressionou durante nossa conversa. Nós não julgaremos, apenas apoiaremos. Sua honestidade é o mais valioso. Fez ótimo.
Então continuamos. Pare de procurar receitas mágicas e parceiros ideais. Comece por você. Estude a si mesma. Cure suas feridas. Torne-se aquela personalidade com a qual você mesma gostaria de viver a vida toda. E então, pela lei da atração, aparecerá na sua vida uma pessoa igualmente íntegra e madura. Porque, como dizia o grande Carl Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Pare de resistir à necessidade de crescimento interior, e você verá como o mundo ao seu redor e as pessoas que vêm a ele mudarão. Agradecemos a você por ter percorrido este caminho conosco. Se esta conversa foi útil para você, se fez você pensar em algo, a melhor gratidão será sua inscrição, curtida e comentário significativo. Isso nos ajuda a seguir em frente e criar conteúdo que não apenas diverte, mas muda a vida para melhor. Você acha que o conhece? Certeza, você vê a fachada, a força dele, o jeito calado dele, está tudo sob controle. Mas isso é apenas a persona dele, a máscara que ele usa para você, e o que se esconde atrás dela. Nós sabemos, e hoje vamos contar isso a você. Existem 10 temas, 10 perguntas ao homem nas quais ele mentirá na sua cara. Com um sorriso por amor, por medo. Ele mentirá porque acha que você não está pronta para a verdade dele. Sobre outras mulheres, sobre a ex dele, sobre dinheiro e sobre o que ele realmente pensa durante o sexo. Isso não é fofoca feminina, é uma análise impiedosa. É a verdadeira psicologia masculina, onde nós, apoiando-nos nas ideias de Carl Jung, abriremos todos os segredos do homem, aquilo sobre o que os homens calam. Vamos entender a psicologia dos relacionamentos e entender por que os homens mentem. Inscreva-se porque depois deste vídeo você ou aprenderá como entender um homem, ou entenderá que esse tempo todo leu o livro errado. Toda a verdade sobre os homens e seus motivos ocultos aqui e agora. Instinto visual. Eu olho apenas para você. Começamos com a pergunta mais simples e ao mesmo tempo mais explosiva que uma mulher pode fazer a um homem. Perguntas que batem não na lógica dele, mas direto na programação primitiva dele. Você olha para outras mulheres quando não estou por perto. O homem sabe que para essa pergunta existe apenas uma resposta socialmente aceitável. Ele encenará para você o cenário ideal de devoção. Não, querida, para quê? Eu tenho você e você é a mais linda para mim. Outras simplesmente não me interessam. Ele dirá isso com confiança, olhando com ternura nos seus olhos, e você quase acreditará que o olhar dele, os pensamentos dele e o mundo dele giram exclusivamente ao redor de você. É uma ilusão bonita e confortável, mas vamos abrir a arquitetura dessa mentira. Se pudéssemos, por uma fração de segundo, hackear o monólogo interior dele, ouviríamos uma verdade bem diferente, ditada não pela falta de amor, mas por um código antigo. Meus olhos funcionam. Eu tenho pulso, meu cérebro é um rádio. Ar que por milênios escaneou o ambiente em busca de oportunidades e ameaças. Eu instintivamente noto mulheres bonitas, exatamente como noto um carro legal ou um predador na floresta. Isso não é busca de substituta para você. É uma avaliação instantânea inconsciente. Meu hardware. Os instintos antigos dele estão programados para olhar meu software. Meu amor e fidelidade a você estão programados para ficar. E eu minto para você sobre isso, porque minha biologia inofensiva será percebida por você como ofensa pessoal e traição. Minha mentira, neste caso, é um elogio distorcido ao seu lugar, na minha vida que tenho medo de colocar em risco por causa de tal bobagem. E agora vamos fazer um pequeno experimento que dirá sobre nós mais do que 1000 palavras. Agora mesmo coloque nos comentários o número 1. Se você acha que a verdade amarga é sempre melhor que a doce mentira. E coloque o número 2, se você tem certeza de que existem verdades que é melhor não saber para preservar a paz e o relacionamento. Vamos ver quem está em maioria aqui, idealistas ou pragmáticos. Se você acha que o olhar para uma desconhecida é o limite dos segredos dele, então você está profundamente enganada. Isso foi apenas instinto. Mas e se tratar não de transeuntes aleatórias,
mas de uma mulher que está constantemente perto de você, daquela que você considera sua amiga. E o que ele pensa sobre ela de verdade, vamos descobrir agora. Território apenas amiga. A pergunta, o que você realmente pensa da minha melhor amiga? Não é apenas andar num campo minado. É uma proposta para o homem se tornar sapador diplomata e ator ao mesmo tempo, sabendo que qualquer movimento errado levará à explosão. Ele sabe disso perfeitamente. E por isso a resposta dele será uma obra-prima de neutralidade. O cenário dele para você será esterilmente calibrado. Ela é normal. Parece uma boa amiga para você. Ele não dirá nada ruim para não te ofender e não se tornar motivo de uma briga universal. Mas ele também não dirá nada bom demais para não acender-nos. Seus olhos o fogo da suspeita. É uma resposta idealmente castrada, que não dá nenhuma informação, mas formalmente é verdade. Mas o monólogo interior dele é a defesa de todo um ecossistema de suas conexões sociais, e ela pode se desenvolver em 3 cenários. 1. Cenário 1, o mais frequente, ditado pelo respeito a você. Se eu a encontrasse antes de você e ela não fosse sua amiga, eu daria em cima dela. Agora ela está no meu cérebro, na pasta, território da esposa. Não tocar. Minha atitude neutra em relação a ela não é indiferença. É homenagem a você e obra-prima do meu autocontrole masculino. É meu trabalho emocional diário que faço de graça. 2. Cenário 2, ditado pela autopreservação. Ela me irrita muito com a risada dela e os conselhos que ela te dá. Eu acho que ela te influencia mal, mas se eu disser isso em voz alta, me tornarei o inimigo número 1 e o culpado da briga de vocês, na qual eu mesmo ficarei culpado. 3. Cenário 3, ditado pelo medo de ofender. Eu nem penso nela. Ela é um lugar vazio para mim, o que para a mulher soa como ofensa direta ao gosto dela e escolha de amiga. Em qualquer um desses casos, a verdade não é apenas destrutiva, ela é tóxica para o relacionamento de vocês. O fantasma da ex dele. Comparação oculta. Da amiga atual, passamos para a ex, a mulher fantasma. A terceira invisível que, como você pensa, caiu no esquecimento há muito tempo. A pergunta você ainda me compara com a sua ex. Está condenada à mentira, porque a verdade, como lhe parece, desvaloriza a singularidade da união de vocês. O cenário que ele vai te mostrar será cheio de negação, confiante e quase ofendida. Claro que não. Isso foi há 100 anos. Eu nem lembro dela. Tudo o que foi antes de você não importa. Você é a minha vida agora. Ele apresentará o passado dele como um deserto queimado, no qual você é o único oásis lindo e florido. Mas o monólogo interior dele não é saudade. É o trabalho constante do departamento analítico do cérebro dele. Sim, eu comparo. Assim funciona meu cérebro. Ele cataloga e compara tudo. Mas você não entende como eu comparo. Eu não olho para trás com saudade. Eu olho para trás para confirmar o quão incrivelmente certa foi a escolha que fiz agora. Eu comparo sua sopa com a da mãe e você com ela. É como um teste de benchmark que eu rodo inconscientemente. E sabe de uma coisa? Em todos os indicadores-chave, humor, inteligência, sexo, atitude perante a vida, você é um upgrade colossal. Mas dizer a você, eu comparo, e você é melhor, significa acordar o seu demônio interior, que logo perguntará e em que exatamente, e no que ela era melhor. E nós atolaremos nesse pântano por uma semana. Por isso eu minto para proteger você de você mesma. Então ele pensa em outras, ele avalia amigas, ele compara com a ex. Tudo isso acontece na cabeça dele. Mas o que acontece nos pensamentos dele, no momento mais íntimo do relacionamento de vocês? Quando vocês estão maximamente próximos e, ao que parece, deveriam pensar apenas um no outro. O próximo segredo é um dos mais guardados. São os pensamentos dele durante o sexo. Teatro de um ator. No que ele pensa durante o sexo, é o santo dos santos. Território onde não deixam entrar nem as mais amadas. A pergunta no que você pensa durante o sexo é uma tentativa de hackear o servidor principal do subconsciente dele, e ele se defenderá
até o último, porque a verdade, como ele acha, é capaz de aniquilar todo o romantismo e intimidade. O cenário dele para você é uma balada romântica escrita pelos melhores poetas. Com um suspiro ele pronunciará: apenas em você, querida, em como você é linda e como me sinto bem com você. E essa será a mentira mais bonita, mais desejada que você já ouviu. Porque nesse momento você quer acreditar no conto de fadas, sobre a fusão total de almas. Mas o monólogo interior dele não é um poema, é um painel de controle de usina nuclear com 100 luzes piscando, então agora estou 100% nela. Esse movimento. Droga não esquecer de ligar para a oficina amanhã. Então pare e voltamos. Interessante e se tentar como naquele filme. Ela está incrivelmente quente hoje. Parece que esqueci. De fechar o carro. O cérebro dele é uma colmeia caótica, onde pensamentos sobre você estão misturados com problemas domésticos, tarefas de trabalho e fantasias aleatórias que, e esse é o segredo principal, podem se conectar não como traição, mas como turbo boost para intensificar o momento. Ele nunca confessará esse caos porque isso destruirá toda a magia e fará você se sentir não a única deusa, mas apenas uma das 100 abas abertas. O corpo dele está aqui com você, e para ele esse é o único fato incontestável que importa. A caverna digital dele. Dos pensamentos na cama, passamos para os pensamentos na rede. A pergunta: o que tem no seu histórico do navegador? Ou quais sites você vê quando eu não vejo? É o análogo moderno da tentativa da mulher de entrar na sagrada caverna masculina dele com uma lanterna. E a pergunta: e o que é isso que você tem riscado aqui nas paredes? E ele defenderá esse território com a fúria do homem das cavernas. O cenário dele será agressivo-defensivo. A melhor defesa é o ataque. E o que tem motivos para desconfiança? Quer que eu te dê as senhas de todas as redes sociais também. Eu devo ter pelo menos algum espaço pessoal. Ele passará instantaneamente para o contra-ataque, acusando você de controle total e violação dos limites dele, para desviar a conversa da essência da pergunta. A essência é simples, e o monólogo interior dele confirma isso. Esta é minha toca digital, minha câmara de descompressão. A questão não é que eu escondo lá algo criminoso de você. Sim, pode ter pornô. Sim, podem ter fóruns idiotas onde reclamam anonimamente do chefe. Podem ter análises de motosserras e vídeos, onde um cara constrói uma casa de barro. A questão é outra. É o único lugar onde posso tirar de mim todos os papéis sociais, de bom rapaz trabalhador de sucesso, marido atencioso, e simplesmente ser eu mesmo sem olhar para a sua avaliação. É um território livre da sua opinião. E eu vou defendê-lo não porque lá tem algo ruim, mas porque eu devo ter um lugar que pertence apenas a mim. É a última ilha. De soberania dele, e o atentado a ela, ele percebe como atentado à sua personalidade. Fachada de onipotência. Tenho tudo sob controle. Nós exploramos o território oculto pessoal dele. Agora passamos para a armadura social dele, para aquela imagem que ele transmite ao mundo e a você em primeiro lugar. E não há nada mais importante para essa armadura do que a questão da competência dele. Quando a mulher, sentindo a tensão e o estresse dele, pergunta com sincero cuidado, na voz, como estão as coisas, de verdade no trabalho. Com dinheiro, ela quer dividir o fardo dele, mas em vez disso, ela esbarra numa parede de concreto armado. O homem encenará diante dela seu espetáculo heróico favorito, chamado Eu Resolvo Tudo. O cenário será curto, confiante e impenetrável. Tudo sob controle, querida. Tem, claro, momentos de trabalho como todos, mas não são problemas com os quais você deva se preocupar. Eu resolvo tudo. Ele parece forte e confiável, calmo. Ele dá a ela essa sensação inestimável de segurança, porque acredita piamente, essa é a principal função dele, a missão principal dele nesses relacionamentos. Mas se pudéssemos apertar pausa e ligar as legendas para o monólogo interior dele, veríamos insegurança, suor frio e um letreiro de pânico correndo. Eu não faço ideia de como vamos pagar o empréstimo no mês que vem. O chefe ameaça demitir metade do departamento. Esse projeto está pegando fogo e eu não durmo já há 3 noites, tentando encontrar uma solução.
Estou a um passo do fracasso, mas se eu disser isso a ela, ela começará a entrar em pânico. Ela deixará de ver em mim um apoio. Ela olhará para mim do mesmo jeito que meu pai olhou para mim quando bati o carro dele. Eu não posso permitir isso. Primeiro a solução, depois a conversa. Se eu não consigo resolver o problema, não sou homem. Ele esconde a verdade, não porque não confia em você, mas porque ele não confia na sua reação. Ele tem medo de que o seu cuidado se transforme em pena e o desejo de ajudar seja percebido pelo ego masculino dele como reconhecimento da Enki. Competência dele, saudade da liberdade. Da defesa do status, passamos para a defesa do passado. A pergunta que a mulher faz por curiosidade e o homem percebe como acusação: você já se arrependeu de termos começado um relacionamento sério? Ele entende que qualquer resposta, exceto um entusiasmado, não será percebida como catástrofe. O cenário dele será cheio de convicção romântica. Nem por um segundo. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Minha vida antes de você era preto e branco, e com você ficou colorida. É uma imagem bonita que satisfará completamente a sua necessidade de sensação da própria exclusividade. Mas o monólogo interior dele é muito mais complexo e honesto. Se me arrependi, não se sentir falta de alguns aspectos da vida passada, às vezes por uma fração de segundo. Sinto falta daquela liberdade irresponsável, quando podia sair com amigos para outra cidade sem prestar contas a ninguém. Se possível, gastar todo o salário em algum videogame idiota. Do silêncio e solidão quando eram minha escolha e não punição. É como um velho soldado que ama a vida pacífica, mas às vezes sente falta da adrenalina da batalha. Mas eu nunca trocaria aquele caos vazio, embora divertido, por aquela paz e aquele sentido que tenho agora com você. Mas explicar a você essa emoção complexa é impossível. Você ouvirá apenas: sinto falta da vida sem você. Então nós abrimos a atitude dele em relação a dinheiro e liberdade. Mas e quanto à atitude dele pessoalmente em relação a você? O que ele pensa sobre aqueles seus traços que, para dizer suavemente, não o encantam? A próxima pergunta é um convite para o cada falso. E ele entende isso perfeitamente. Zona de crítica. Em você tudo é perfeito. A pergunta: o que mais te irrita em mim é a armadilha mais cruel que a mulher pode armar para o homem. Ele instintivamente sabe que dela não há saída correta. Qualquer resposta honesta é declaração de guerra. Qualquer mentira é motivo para futuras acusações de falta de sinceridade. Por isso ele escolherá o terceiro caminho, o caminho do bobo da corte romântico. O cenário dele consistirá em fugir da resposta. Você o que ficou louca, nada bem talvez só como você franze o nariz bonitinho quando fica brava, ou o quanto eu te amo. Isso às vezes irrita mesmo. Ele transformará o conflito potencial em elogio, desarmando você com o amor dele. Mas o monólogo interior dele é um grito de desespero. Me irrita a própria pergunta. É um teste que é impossível passar. Digo a verdade. Me irrita que você fica 1 hora falando com a mãe, no telefone, discutindo qualquer bobagem. Você ficará ofendida por 1 semana. Digo, me irrita sua mania de interromper. Recebo uma palestra de que eu mesmo não te ouço. Minto, sou mentiroso. É como a pergunta: eu não engordei neste vestido. A única maneira de sobreviver é fingir que a pergunta não existe. Por isso minha resposta mais honesta: eu me recuso a jogar isso. Mas não vou te dizer isso. Principal medo masculino. Chegamos ao próprio núcleo da personalidade dele. Aquilo que ele esconde, não apenas de você, mas frequentemente de si mesmo. A pergunta sobre do que os homens têm medo é uma tentativa de olhar para a sombra dele, segundo Carl Jung. E ele defenderá esse território até o último. O cenário dele para você será a encarnação do estoicismo e confiança. Nada vamos superar, o principal é que estamos juntos. Juntos lidamos com tudo. Ele colocará a máscara de rocha inabalável, porque acredita que é exatamente isso que você espera dele. Mas o monólogo interior dele é uma conversa com os próprios demônios. Eu morro de medo do fracasso. Não de altura, não de aranhas, não de escuro. Tenho medo do momento em que não conseguirei te sustentar. Não conseguirei proteger. Não conseguirei ser aquela parede atrás da qual você se acostumou a viver.
Tenho medo de não dar conta, ficar doente e me tornar um fardo. Perder o controle sobre a minha vida. É o medo primitivo de não ser macho quando for realmente necessário. E eu não falo sobre isso porque a própria confissão desse medo é sentida como o primeiro passo para o fracasso mim. A força está na sua fé, na minha invulnerabilidade. E eu não posso destruir essa fé porque então desmoronaremos ambos. Se você assistiu até este momento e está pronta para o principal, apenas coloque um mais nos comentários. Levará um segundo e saberemos que você está conosco e pronta para a iniciação. Nós abrimos os segredos pessoais dele, a atitude dele em relação a dinheiro e até os medos mais profundos. Mas restou o último bastião, a matilha dele, o círculo masculino dele. O que acontece lá, fica lá. Mas hoje abriremos uma exceção. Código da matilha masculina, bastião final. O santo dos santos do mundo masculino, onde a entrada de mulheres é estritamente proibida. A pergunta soa inocente e até com interesse. Sobre o que vocês realmente conversam com os amigos quando não estou. O cenário que ele vai te entregar será o mais simples e generalizado possível. Ah, nada demais. Futebol, carros, trabalho, qualquer bobagem. Discutimos as últimas notícias. Ele intencionalmente fará essas conversas parecerem chatas e primitivas, para que você não tenha vontade de se aprofundar. Mas o monólogo interior dele é a descrição de um ritual complexo que a mulher não entende. Nós falamos numa língua que você não decifra. É uma mistura de sarcasmo, insultos mútuos, humor negro e reclamações da vida, que na verdade se traduz como irmão. Estou perto, eu te entendo. Nós reclamamos de vocês, mulheres, para soltar o vapor e não levar essa negatividade para casa. Nós nos gabamos de nossas vitórias para obter a aprovação da matilha. Nós compartilhamos nossos medos de um jeito que nunca compartilharemos com vocês, porque outro homem não vai ter pena de você. Ele simplesmente dirá, é foda comigo, foi igual. Se eu recontasse literalmente nossos diálogos, você acharia que somos misóginos, sexistas e degenerados infantis. Mas é apenas a linguagem da matilha masculina. Ela não é para os seus ouvidos, é a nossa forma de terapia. Parte final, saída da matriz. Então todos os 10 portões da fortaleza foram abertos. A matriz da mentira e omissões masculinas surgiu diante de você. E agora acusá-lo de falta de sinceridade. Fazer escândalos exigindo a verdade absoluta. Esse é o caminho para a destruição e não para a compreensão. A mulher forte entende que o silêncio e a mentira dele não são sinal de falta de amor. É a maneira desajeitada e arcaica dele de proteger tanto a si mesmo quanto como lhe parece a ela. É a armadura dele. E em vez de tentar furá-la à força, a mulher sábia procura maneiras de ajudá-lo a tirar essa armadura. E eis que agora, antes de darmos a você a chave para a saída dessa matriz, faça uma coisa. Honestamente, coloque este vídeo em pausa e escreva nos comentários. Qual desses segredos masculinos foi para você a maior revelação? E qual, pelo contrário, confirmou suas antigas suposições? Aqui não há respostas certas ou erradas. Estamos aqui para juntos entender isso sem formalidades. A chave para a saída da matriz não está em forçá-lo a falar, mas em criar um espaço onde ele possa falar sem medo de ser julgado, ridicularizado ou não compreendido. Pare de fazer perguntas armadilha. Comece a ouvir o que está por trás do silêncio dele. Fazer perguntas armadilha. Comece a ouvir o que está por trás do silêncio dele. Em vez de o que te irrita, diga: vejo que você está cansado, estou perto. Em vez de você pensa na ex, diga: eu valorizo tudo o que temos agora. Crie uma atmosfera na qual a vulnerabilidade dele não seja fraqueza, mas a forma mais elevada de confiança em você. E eis que então, e só então, ele mesmo, sem perguntas e interrogatórios, começará a abrir aos poucos os portões da fortaleza dele. Não porque você o forçou, mas porque ele finalmente entendeu que ao seu lado pode-se tirar a armadura e permanecer vivo. E essa é talvez a principal sabedoria feminina. Se este vídeo ajudou você a se aproximar, nem que seja um passo da compreensão do homem ao seu lado,
Você sabe o que fazer. Sua inscrição não é apenas um número, é um sinal de que fazemos algo importante. Obrigado por estarem conosco.